Bom, meus queridos, vamos dar continuidade ao ensino, ou melhor, o estudo do livro do Apocalipse. Hoje vamos estar vendo o final do capítulo 13, no versículo 16, 17 e 18. Então, o tema de hoje nós vamos falar da marca que vai ser colocada nos homens que assim o aceitarem, né? Então, isso já dá a primeira noção que alguns homens, então, eles vão ter a liberdade de aceitar ou não aceitar. Bom, então isso quer dizer que haverá ainda a possibilidade de salvação na terra. Começando por isso, quero ler aqui o versículo 16 e 17. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, olha só, pequenos e grandes mostra que a amplitude daquilo que Satanás vai fazer nesse contexto vai dizer respeito a toda a nação, a toda a língua, a todo o povo, e a todos os tipos de pessoas que possam existir em todos os tipos de comunidade. Bom, seu alvo vai ser governar todo mundo. Bom, outra coisa que podemos falar é que assim como ele teve a ideia ou vai fazer uma imagem que vai criar vida, a palavra de Deus diz que ele também vai querer colocar uma marca da besta na vida das pessoas, que tenham ou o seu número ou o seu nome. A marca vai ser, na verdade, uma referência ao nome da besta. Bom, meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz que ela será colocada, como diz aqui, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, sobre a testa. Então está aqui os dois lugares, dando a entender que a pessoa que vai ser marcada, ela vai poder escolher. Bom, vamos lá. Quando Caim matou Abel, nós conseguimos ver que ele disse assim: olha, em qualquer lugar que eu for, as pessoas vão me matar. E a Bíblia diz que Deus colocou uma marca em Caim. A palavra do Senhor também diz, no próprio Apocalipse 7, que tem um momento em que o anjo do Senhor vem e marca 144 mil judeus, que também vão ser pregadores do Evangelho no tempo da tribulação. No capítulo que nós vamos ver amanhã, capítulo 14, no versículo 1, nós vamos ver que esses 144 mil, eles vão ter, ali no capítulo 14, uma referência que essa marca que eles têm, ali está escrito, que ela é a marca do nome de Cristo e do nome de Deus. Então, observe que o que Satanás vai fazer é um sistema de controle, mas também que vai, de certa forma, juntar o poder político com o poder religioso, juntando Estado com igreja, a igreja mundial que vai existir, a religião mundial, e ele vai ter como objetivo ter um sistema de controle sobre as pessoas que, ao mesmo tempo, obrigue as pessoas a ter que escolher. Quem não quiser ser marcado será morto. Mas, ao mesmo tempo, antes de ser morto, ele será impedido, como está escrito aqui, de comprar e de vender. Então, observe que é um sistema sedutor, é um sistema que, com toda certeza, ele vai colocar um peso muito grande nas pessoas e uma dificuldade até mesmo para as coisas básicas. Terminando o assunto que estava discorrendo, nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, nós somos selados pelo Espírito Santo. Há uma marca de Deus nas nossas vidas. Nós não vemos ela fisicamente, mas espiritualmente ela existe. Tá? Bom, isso até nos torna pensativos, assim, meu Deus do céu, será que essa marca vai aparecer, a marca do anticristo?
Bom, se é um imitador, isso nos faz ficar um pouco preocupados. Será que devemos ficar preocupados com esse assunto? Bom, meus queridos, em princípio não. Quero já falar sobre isso. Por quê? Porque numa visão pré-tribulacionista, a igreja já está arrebatada lá antes da tribulação, antes do anticristo tomar o poder, antes dele fazer um acordo com Israel, antes então de a tribulação começar. A igreja estará no céu olhando isso como espectadora. Então, esses acontecimentos dentro de uma visão pré-tribulacionista não diz respeito à igreja. A igreja, nós não estaremos mais aqui. Mas, costumeiramente, esse assunto é um assunto que apavora aqueles que vão tomando conhecimento desse assunto, e nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso. Então, na verdade, será criado pelo anticristo um sistema de controle, de domínio, mas também um sistema de adoração. Todo aquele que receber a marca da besta, ele faz Satanás ser seu Deus. Bah! Bom, falando isso, o que nós podemos dizer? Aquele que recebe a marca da besta, ele vai poder comprar e vender. Quem não receber, não pode mais comprar e vender. Isso também significa que os mecanismos financeiros do mundo vão estar todos atrelados ao mesmo sistema. Isso já está sendo hoje, com toda certeza, qualquer um de nós diz assim, bah, isso aí é quase que uma coisa muito fácil de ser feita hoje. Então vamos convir aqui uma coisa. Os comerciantes, para poderem vender as suas mercadorias, eles vão precisar comprá-las. Então, para comprar e vender, eles vão ter que comprar e vender para as pessoas que estão dentro do sistema, que tem a marca ou na testa ou na mão direita. Então, para alguém poder receber o seu salário, quem sabe um funcionário público, para ele poder retirar o salário, ele vai precisar da marca da besta. Porque senão ele vai ter o salário, ele vai ter o dinheiro, que é uma fonte de tentação, mas ele não consegue tirar o dinheiro. Falando de dinheiro, certamente o dinheiro como moeda circulante vai deixar de existir. Com muita naturalidade nós estamos vendo hoje, né, que ainda temos o dólar, nós temos o real aqui no Brasil, nós tínhamos o cheque, que você viu que é cada vez mais difícil, na própria igreja, naquilo que alguém dá assim, como uma oferta ou o seu dízimo. Eu posso hoje, com 27 anos de conversão, posso dizer o seguinte, as pessoas davam cheque. Hoje é muito raro alguém dar um cheque. Inclusive, quando a igreja, ou uma ou outra, colocou uma máquina para que as pessoas pudessem pagar com cartão, alguns se escandalizaram com isso. Como que a igreja vai botar uma máquina? Mas é que a moeda, o cheque deixou de ser usado, porque o cheque pode ser sem fundos. Bom, então os comerciantes, eles preferem que você pague com cartão, porque é garantido que você vai receber. Bom, há uma facilidade de não precisar levar dinheiro, eu tenho uma dificuldade de ser roubado. Então, falando dentro de um sistema que nós conseguimos ver ele claramente na nossa cultura, uma mutação, uma mudança cultural, aonde deixamos de usar o dinheiro como mercadoria, como uma forma de troca, né, entre meios. Eu dou o dinheiro para obter o meu pão, então eu passo o cartão. Então as coisas, elas vão indo naturalmente dentro de um processo aonde nós vamos achando por meio desse sistema uma facilidade e ao mesmo tempo o nosso mecanismo mental vai aceitando essa facilidade de não precisar ter dinheiro, de ter a garantia que eu que estou vendendo, eu tenho certeza que vou receber, e eu que estou pagando, não preciso estar com dinheiro na mão, e sai lá direto da minha conta. Bom, aquele que deposita um cheque na minha conta, ele não deposita mais cheque, ele passa e faz uma transferência para a minha conta. Então é certo que ela vai entrar. Meus queridos, observe essas facilidades e também, né, que fechou aqui a minha estrutura de apoio, abri aqui. Bom,
Observe que, com toda certeza, eu também já estou usando isso. Aqui no meu celular, às vezes, então, para decorarmos algumas senhas, eu posso usar a minha digital. Então, eu tenho certeza que você usa isso. Impressões digitais, até em pontos eletrônicos do serviço. Há uma forma de facilitar a vida. Então, eu coloco a mão, o meu dedo sobre o meu celular, sobre o ponto eletrônico, e isso está resolvido. Observe que a minha identificação, a minha qualificação está já não num número, já está em cima de um sinal, de uma digital. Então, observe que, com certeza, no futuro, alguma coisa como um leitor sob a testa ou sob a mão vai ser usado. Um scanner de algum tipo para escanear alguma coisa. Bom, falando disso, ainda da questão cultural que vai sendo modificada e sendo muito modificada nesses últimos anos, a minha geração, então, com 53 anos, pensando quando eu tinha 10, 12, ela já mudou muito, que é a nossa geração. Pelo menos a geração da minha idade. Você que é mais novo vai dizer assim, mas eu já nasci com algumas coisas dessas, mas mudou muito nesses últimos anos. Mas também há um outro processo cultural que está mudando. Um outro processo cultural, observe que o tempo que eu era criança, com muita raridade nós veríamos uma pessoa fazendo uma tatuagem no seu corpo. E a tatuagem no corpo de uma pessoa, só quem fazia tatuagem eram as pessoas pervertidas, as pessoas drogadas, as pessoas marginalizadas. Então, hoje há um processo cultural que vem fazendo, então, com que todos os tipos de incisões sobre o corpo sejam uma coisa mais natural do mundo. As pessoas pensam que estão na moda, mas na verdade a sua mentalidade, assim como a mentalidade com o uso do dinheiro, essa mentalidade está sendo mudada e transformada para que elas possam, com toda a natureza, aceitar a colocação de uma marca no seu corpo. Então, observe, as pessoas tatuam o seu corpo, as pessoas inserem piercings no seu corpo, na língua, no nariz, nos órgãos genitais, no umbigo e assim por diante, né? Então observe que o que será, olhando a facilidade de uma identificação, como também a facilidade cultural trabalhada para que as pessoas possam então receber no seu corpo que ainda seja, né, um chip. Vamos falar de chip, mas antes de falar de chip eu quero dizer o seguinte: quando começou a marca, os produtos, seja leite, seja qualquer produto, quando a gente passava no supermercado, tinha que ser digitado numa máquina valor por valor. Então a pessoa digitava o valor, né? Ia subindo ali uma coisa. Então existia um comprovante que era algo que subia, né? Valor por valor. Então observe que com o passar do tempo, então entrou o código de barra. Quando entrou o código de barra, há anos atrás, a igreja, olhando então o código de barra, e aparecia naquela época 3 maiores nas pontas. E normalmente no início aparecia o 666. Né? E quando não aparecia, se fez um estudo querendo dizer que aqueles 3 maiores que existiam eram o número 666. Então observe que naquele tempo a igreja ficou horrorizada com isso. Mas, na verdade, o que se vê hoje? Que aquilo era apenas uma facilidade científica dentro de um processo cultural de gerar facilidades, de gerar agilidade, de trazer proteção, de trazer, então, uma estrutura moderna para uma resposta de uma sociedade que precisa de respostas. Eu não vou dizer aqui com especificações claras isso, né? Mas eu e minha esposa temos conta em mais de um banco. E tem pessoas que têm, então, nós temos senhas para o e-mail, nós temos senha para um banco, nós temos senha, às vezes no mesmo banco, nós temos uma senha para usar no caixa eletrônico, nós temos uma senha para usar no celular. Meu Deus do céu, nós temos senha para tudo que é coisa. Então chega uma hora que a pessoa já não tem mais. Então é melhor usar, quem sabe, hoje, né, trocando essas senhas por uma digital, e amanhã usar
quem sabe usando a facilidade, a proteção e não ter que gravar um monte de coisas, ter uma marca que esteja colocada, não mais hoje pensando, né, na marca que está num produto, mas o princípio que está no produto vai vir para o ser humano. Há pessoas que já morreram chipadas no mundo, há pessoas que estão vivas hoje e estão chipadas, sim. Observe que os celulares têm rastreadores que você pode botar, mas há animais que eles controlam para onde o animal vai através de um chip. Mais grosseiramente, há algumas leoas que você encontra no mundo indomável que tem aqui uma coleira. Nessa coleira, então, tem algo que dá a localização onde ela está. Então, há animais pequenos como aves para que possa ser controlada a sua migração. O chip vai também, como qualquer cartão que tem um chip hoje. Aonde você está, assim como o seu celular, é possível identificar. É por isso que os governadores, na atual crise do vírus, eles conseguem, através das operadoras de celular, saber se a pessoa está em casa ou está na rua. Mas não só sobre isso, o chip que se coloca numa máquina, se você tem um cartão que tem chip, de alguma forma, no futuro, observe que passou pelos produtos, foi evoluindo, passou para os cartões e vai chegar no corpo. Vai chegar, e essas tecnologias já existem, e há muitas coisas na internet que falam disso, né? Então, a marca da besta, os chips, todas essas coisas que podem ser colocadas, algumas delas chegam ao sensacionalismo e trazem um pânico nisso. Nós podemos ver, falando a respeito das questões que diz respeito a moedas, né? Falando do dinheiro ainda, há um tempo atrás nós ouvimos falar uma palavra que nós nunca tínhamos falado na vida: criptomoedas. Então, algumas pessoas já investem dinheiro e ganham dinheiro na valorização e também perdem dinheiro na desvalorização dessas moedas. Alguns governos têm o interesse de quebrar, né, o domínio cambial do dólar, poder criar as suas próprias moedas ou achar uma outra moeda virtual. A criptomoeda é uma moeda virtual que facilitaria as transações financeiras. Então, todo o processo está sendo montado e vamos convir, só não foi colocado em prática, ou porque ele não está maturado, ou porque a igreja não foi arrebatada dentro de uma visão pré-tribulacionista, porque no momento que for, o anticristo então começa o seu processo para, no devido tempo, no momento da grande tribulação, que é a colocação pré-tribulacionista, lá no momento da grande tribulação é onde ele vai colocar isso, através do falso profeta, exigindo que as pessoas recebam a marca ou o nome da besta, que é o anticristo, a besta que veio do mar, para sendo então se tornarem marca dele, propriedade dele, adoradores dele, fazer uma declaração que ele é Deus, negando então tudo aquilo que Jesus Cristo pudesse trazer em relação a essa vida. Uma pessoa que foi marcada pelo anticristo, receber a marca da besta, ela não tem mais oportunidade de arrependimento, mesmo porque será completamente endemoniada, completamente endemoniada. Satanás vai ter um direito legal sobre sua vida. Bom, aqui há também um perigo que podemos também pensar: por que então haverá uma força muito grande para que ele se levante contra aqueles que não recebem a marca? E eles os perseguirão e os matarão, coisas que já vimos aqui. Bom, nós podemos também falar, acho que isso, de tudo que já falamos aqui, a marca da besta, certamente hoje, naquilo que entendemos, será um chip que será colocado internamente na testa ou na mão, né? Alguns dizem que seria nessa parte da mão aqui, ó, nessa parte aqui, né? Não seria na mão aqui, eu vou mexer, não, seria nessa parte, que é uma parte, né, que não atrapalharia. Bom, meus queridos, mas esse chip, embora seja vendido para as pessoas, porque ele é o pai da mentira, o ilusionista, né? Ainda que seja vendido para as pessoas a ideia de todas essas facilidades com essa cultura, tanto da moeda como do corpo sendo preparadas, a grande mensagem e a grande verdade que está por trás do chip é que aquele que recebe o chip se torna filho do diabo.
filho de Satanás, adorador de Satanás. Mas ele também vai ter uma identificação pessoal. Então, hoje já se fala, né? Até no governo brasileiro aqui, poxa, nós temos um CPF, nós temos um RG, nós temos uma carteira de trabalho, poxa, nós temos uma carteira de motorista. Todas essas coisas, a questão da saúde, os procedimentos que já fez, ou seja, a venda dentro da tecnologia para que tudo isso possa ser controlado através dos computadores, dentro da internet, dentro do mundo digital, é algo que alguns anos atrás seria completamente impossível. E é interessante que, como Satanás não é onisciente nem onipotente, ele precisa de um sistema para que ele possa controlar o mundo. Que coisa impressionante, né? Deus sabe todas as coisas, ele não sabe todas as coisas. Observe que se fala que, especialmente na China, através dessa nova tecnologia, né, 5G e de outras coisas desenvolvidas antes dela, há uma capacidade de monitoramento de face, né? Então, o anticristo ele vai caminhar para poder ter o controle pessoal, aonde vai, o que está fazendo, né? Alguns já disseram que um celular na sua câmera, ou até mesmo uma televisão na sua luzinha, né? Eu não tenho como comprovar isso, mas do celular sim, que observe o seguinte: você faz uma pesquisa hoje no Google a respeito de um produto, amanhã eles estão lhe oferecendo. O seu perfil hoje, nas coisas que você olha na internet, ou quando você abre o Google, ele oferece para você tudo aquilo que você tem interesse. Você olha aquilo que você quer. Observe que a sua pessoalidade, os seus gostos, aquilo que você lê, aquilo que você faz, já está determinado. Por isso, nós ouvindo falar da inteligência artificial, nós vemos um gigantesco desenvolvimento tecnológico para que possa então ter uma quantidade de dados gigantescos ao ponto de controlar a vida pessoal de cada um. Coisa que um sistema comunista já está fazendo dentro de um sistema, dentro do seu país, para governar os seus membros internos. Bom, fechou de novo aqui, vou lá, vamos abrir, deu certo. Falando todas essas coisas, quero caminhar aqui e ler esse último versículo. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, este número é o 666. Bom, aqui é um chamado à sabedoria, porque, como se diz assim, olha, se é um chamado à sabedoria, há uma importância de decifrar alguma coisa. Embora já foi dito que esse sinal, ele é o nome da besta ou o seu número. Aqui está falando do número da besta. O número da besta é o 666, 666. Bom, sempre se diz, falando que o número de um homem é o número 6, o número de um homem, então, teria que também trabalhar 6 dias. Então, há várias coisas assim em relação ao número 6, relativos a um homem. Bom, meus queridos, o homem foi... Por que o número de um homem é o número de um homem? Porque há coisas relativas ao homem na Escritura falando de 6, especialmente porque o homem foi criado no 6º dia. Então, como diz aqui, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Hoje, no mundo moderno, no mundo que nós vivemos, nós temos então 2 conjuntos de símbolos para poder identificar. O que nós temos numa placa de um carro? Nós temos alguns números e letras. Agora no Brasil, né, para ficar bem ruim de poder identificar uma placa, né? Então temos números e letras. Penso eu que seria melhor colocar 4 letras, né, e menos números. Nós temos 20 e poucas letras e temos apenas 10 números, né, do 0 até o 9. Bom, o 10 já é 2 números, né? Então observe que quanto mais letras há, mais possibilidades de combinações há. Mas, então botaram ali uma letra no meio dos números. Então, meu Deus do céu. Mas o sistema que identifica isso, foi criado um sistema para identificar. Nós não identificamos, mas o sistema identifica.
Falando isso, então, no mundo moderno nós usamos dois tipos de símbolos, a letra e o número. No mundo do tempo de João, na verdade, a maneira de se identificar, cada letra tinha um número e cada número tinha uma letra. Então, isso se chama alfanuméricos. Não é algo que nós usamos, embora falando de numerologia, nós vemos que algumas pessoas procuram então fazer essa associação alfanumérica para chegar a algumas conclusões sobre algumas coisas. Falando então do Torá, da lei, né? Então dando números àquilo que são colocados ali. Alguns estudiosos e cientistas procuram entender na lei, no Torá, que são os 5 primeiros livros, né, do Velho Testamento, uma numerologia, podendo e achando algumas coisas interessantes. Se você quiser pesquisar, eu não vou trazer isso aqui, porque nem vi antes de chegar aqui. Mas então, o que nós estamos falando? Que o número que busca-se entendimento, que é o número de um homem, ele não está em cima do código do número, mas o seu nome e o seu número está dentro de um código alfanumérico, que pode estar dentro da Bíblia, que pode estar dentro do alfabeto grego, que pode estar dentro de uma linguagem do computador, ou uma linguagem de alguém que ainda precisa ser decifrado. Normalmente, então, nós já falamos sobre isso, de uma forma geral, o mundo tenta achar o anticristo como figura, mas o anticristo, dentro de uma visão pré-tribulacionista, ele não vai ser revelado enquanto a igreja não for arrebatada. Então, facilmente ou possivelmente as pessoas poderão identificar o anticristo quando ele for o líder de um império romano reestruturado, que vai fazer um acordo de paz com Israel e vai ter então o seu domínio, a sua influência gigantesca e poderosa sobre o mundo, tanto na figura da besta que veio do mar, que é o anticristo, como na figura da besta que veio da terra, que é o falso profeta. O poder político junto com o poder religioso, ainda que o falso profeta vai levar as pessoas a adorarem a imagem da besta e vai promover a colocação da sua marca sobre a vida das pessoas. Bom, então, falando essas coisas, nós podemos dizer que, embora as pessoas tenham uma vontade muito grande de saber quem é o anticristo como pessoa, ele vai ser naturalmente revelado depois do arrebatamento, dentro da visão pré-tribulacionista. Bom, existem outras duas visões, que é a meso ou mid-tribulacionista e a pós-tribulacionista, que não vão ver então dessa forma. A igreja, ela vai passar então, falando especialmente da pós, a igreja vai enfrentar o anticristo, a igreja vai reconhecer o anticristo, vai então ter todo um processo que no futuro nós vamos ver também, para que possamos ter então uma segurança tanto da visão pré-tribulacionista como da visão pós. Mas falando assim, hoje dentro da visão pré-tribulacionista não há muito sentido nos preocuparmos com a marca da besta, porque dentro de uma visão pré-tribulacionista, e às vezes as pessoas confundem e misturam, fazem um nó nas coisas, e é importante clarificar, se a visão pré-tribulacionista estando correta, a igreja está arrebatada, o anticristo vem depois, essa marca vem lá na grande tribulação, estaria muito longe, nós estaríamos lá, né, parados só olhando lá dos céus as coisas que estão acontecendo. Então, baseado nisso, muitas das preocupações que as pessoas que confessam ser pré-tribulacionistas têm, não deveriam ter. Deveriam estar preocupadas em viver a palavra, em agradar a Deus, que é o que nós devemos nos preocupar antes, em qualquer momento da nossa vida, né? Então, falando assim, eu quero encerrar aqui esse momento. Se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, faça um comentário abaixo, faça a sua pergunta ou faça ela individualmente, como alguns têm me feito. Eu raramente vi alguém perguntar alguma coisa dentro dos comentários, mas você pode fazer, que eu, no devido tempo, responderei.
Espero que tenha edificado sua vida. Amanhã estaremos de volta, abrindo o capítulo 14, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe.